Foi lançado hoje em Belo Horizonte o documentário Estranhos na Noite, Mordaça no Estadão em Tempos de Censura. O filme conta a história da resistência do jornal durante a ditadura militar. José Maria Mairinck é o roteirista do Estranhos na Noite, Mordaça no Estadão em Tempos de Censura. O jornalista, com 57 anos de carreira, lança o seu primeiro documentário depois de 1 ano e meio de trabalho. É importante, então, primeiro, que a gente tivesse ouvido o depoimento dessas pessoas. Segundo, para ficar aí nos arquivos para a geração de hoje e as futuras que não sabem disso que aconteceu na época. O documentário relata a resistência do jornal O Estado de São Paulo à censura durante a ditadura militar. Os personagens dessa história são nomes consagrados do jornalismo brasileiro, entre eles Fernando Mitre, diretor-geral de jornalismo do Grupo Bandeirantes. O editorial era um editorial violento, defendendo a democracia, a volta da democracia e ofendendo, agredindo com muita coragem todo aquele espírito fascista que estava ocupando o poder, isso já ficava claro. Além de jornalistas, as atrizes Eva Vilma e Irene Ravache relataram momentos de tensão sofridos durante a ditadura. No fim, o mal nem sempre vence. O mais difícil da luta é escolher o lado em que lutar. Todo o conteúdo do documentário foi baseado no livro Mordaça no Estadão, que também foi escrito por Mairinck. O Estranhos da Noite revela ainda como surgiu a estratégia de comunicar aos leitores do Estadão sobre a censura sofrida pela direção do jornal. No lugar de notícias, os editores publicavam receitas culinárias ou até mesmo trechos de poemas, como o de Camões, por exemplo. Dia 24 de julho de 74, o destaque do Estadão era o surto de meningite no Rio de Janeiro. A reportagem era acompanhada de um artigo do jornalista Clóvis Rossi. As críticas foram censuradas. No lugar, um trecho de Os Lusíadas, de Luís de Camões. Mairinck ainda faz um relato sobre mudanças nos ministérios do governo Médici. A notícia da renúncia do Cine Lima foi proibida. Então tivemos que tirar, o jornal teve que tirar das páginas que já estavam montadas com o noticiário, na primeira página uma foto do Cine Lima saindo de Brasília, saindo do Palácio do Planalto e do Ministério da Agricultura. Depois, a notícia de que ele tinha renunciado. Então, o jornal publicou que o Médici tinha nomeado um novo ministro e não dizia quem tinha saído e que tinha sido demitido. Alunos do curso de comunicação da PUC Minas tiveram o privilégio de acompanhar uma sessão exclusiva do documentário. Para nós tem um significado importante, que é essa ideia de que uma sociedade não se viabiliza se ela não garantir a sua democracia, se ela não buscar efetivamente constituir espaços em que seja livre a expressão e, mais do que isso, que a imprensa possa operar, possa trabalhar como vocês fazem aqui agora, sem nenhum tipo de cerceamento, seja ele de natureza política, econômica, ideológica. Após a exibição, os estudantes puderam debater um tema tão polêmico com o idealizador desse projeto, que será importante para a formação dos futuros jornalistas. É muito emocionante. Como estudante de jornalismo, eu fiz várias anotações no caderno, porque é uma coisa que fica assim, para exemplo para a gente que está começando, que está sendo estudante de jornalismo. A gente chegou e viu realmente um documentário muito relevante, muito pertinente, acho que para o que a gente tem vivido no nosso cenário político. Achei realmente surpreendente, me surpreendeu. Você já está aqui comigo, Carlos Lindenberg, nosso colega, né, Lindenberg? Boa noite para você. Você viveu nessa época, né, em que o jornalismo passava por um período negro ali, não podia falar nada. Você já teve matéria censurada, né, Lindenberg? Já tive matéria censurada na revista Veja, uma entrevista que eu fiz com o vice-presidente que não assumiu, Pedro Aleixo. Ela foi toda censurada, era uma página amarela, foi toda censurada. Esse exemplo do Estadão aí é interessante. Era a maneira de resistir a ação da ditadura, a ação da censura nas redações. Porque em muitas redações, o censor ficava dentro da redação. Todo o material que ia ser publicado passava pela mão do censor, que era ou um agente da Polícia Federal, ou mais comumente, era um coronel do Exército, era um major do Exército, era um general aposentado. Intimidava todo mundo, obviamente. Não, a presença do censor na redação causava duas reações. Primeiro, intimidava, mas na sequência levantava um certo tipo de
de resistência àquela situação. E muitos eram tentados a fazer alguma coisa, como, por exemplo, o Estadão fazia. A Veja também publicava uma charge, o Minucarta publicava um morcego, uma coisa assim. Então, havia claramente que havia uma censura prévia na redação. E, além do mais, depois, por muito tempo, ficou a autocensura impregnada em alguns jornalistas. Eles tinham medo de publicar alguma coisa que pudesse contrariar o estado vigente. Obrigado, Lindenberg. Uma boa noite para você. Você de casa também, uma ótima noite. A gente volta amanhã às 6:50 da noite aqui no nosso Band Minas com as principais notícias do nosso estado. Boa noite.